Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Essa é mais uma das nossas conversas na Beira do Cais, uma série de entrevistas e bate-papos que fazem parte das atividades pré-colóquio de fotografia da Bahia 2025. O nome dessa série é uma homenagem a essa antiga prática de fazer negócios, ter notícias e, principalmente, conversar informalmente na beira do cais dos portos das cidades litorâneas brasileiras e no final de todo o mundo. Todas essas conversas e entrevistas estão sendo gravadas e os vídeos estão disponíveis no canal Colóquio de Fotografia da Bahia, no YouTube, e também podem ser acessadas pelo perfil do evento no Instagram. Hoje nós temos a felicidade de nos encontrar com a artista visual Maiara Ferrão, que se sinta muito bem-vinda. Ela é a nossa convidada e teremos nessa conversa a participação das professoras e pesquisadoras Alejandra Munhoz e Inês Link. Já foram entrevistados dentro dessas conversas os fotógrafos Rogério Reis, Aristides Alves, Ciro Miguel, Guilherme Cunha, Ciro Almeida, e com a participação das artistas, professoras e pesquisadoras Célia Guiar, Janaína Selva, Júnia Mortimer e Nádia Fonseca Pellegrino, além da participação muito especial do fotógrafo e cineasta André Mota de Lima, e destes que estamos falando. Sou eu, Mauro Trindade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Maiara Ferrão, de 1993, vive e trabalha em Salvador, aqui na Bahia. Ela é artista visual e diretora de vídeos e trabalha com múltiplas linguagens e experimentações, sobretudo através da fotografia, ilustração e pintura. Segundo a plataforma Pivô, ela se apropria de diversas linguagens e tecnologias de imagem e vídeo para produzir, construir e disseminar linguagens e tecnologias de imagem e vídeo e pautar narrativas de corpos negros, originários e dissidentes. No audiovisual, dirigiu projetos, videoclipes, curtas e médias-metragens, entre eles os filmes Orixá Center, Abian, A Hora Aberta, com direção musical de Letieres Leite, e além do videoclipe No Coração da Escuridão, com a cantora e compositora Marmundi. Seus filmes já foram selecionados e premiados em diversas mostras de cinema do Brasil e do exterior. E, além disso, ilustrou capas para livros e já teve seu trabalho de fotografia e artes plásticas em jornais como Le Monde Diplomatique, a revista Vogue, a revista Marie Claire e a Mídia Ninja. Em sua recente série, iniciada no ano passado, o álbum dos Desesquecimentos, utiliza inteligência artificial para ficcionar fotografias e documentos com representações íntimas e cerimoniais de casais de mulheres negras e originárias durante o período colonial no Brasil. A obra já foi exposta em exposições coletivas, como o Queer Soul, Notas sobre a Atividade, na Verve Galeria, Raízes, Começo, Meio e Começo, no Moncar da Bahia, Memórias Habitadas, no Sesc do Rio de Janeiro, Corpo Tangente, na Galeria Recife, também do Rio, e além de ter colaborado em projetos com artistas como Lued Nuna, Lineker e Raquel Reis. É uma grande felicidade, um grande prazer estar aqui com você, Maiara, e a palavra é toda sua. Oi, Mauro, boa tarde, pessoal. Nossa, até difícil começar depois dessa introdução toda, assim, né? Você falou quase tudo sobre mim, mas eu vou dar um oi para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Maiara Ferrão, sou artista visual de Salvador. Eu vou compartilhar um documento bem simples que eu fiz só para me orientar e orientar vocês um pouco sobre a minha produção, sobre o que eu vou falar aqui hoje. E eu sou um pouco atrapalhada com essas questões digitais, por incrível que pareça, mas vamos nessa que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só se vocês estão vendo, porque a partir de agora eu não vejo vocês, eu só escuto. Estamos te vendo, sim, tranquilo, tá
Tá aparecendo tudo perfeito. Perfeito, então eu vou começar. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque mesmo com toda essa introdução, eu acho muito importante sempre começar falando sobre a trajetória, sobre de onde eu vim, o que me motiva. Então, eu sou artista visual, eu me formei recentemente na UFBA, no curso de artes visuais, no mês passado, basicamente, né? Eu transito entre as artes plásticas, né? Eu iniciei a graduação no curso de artes plásticas, então eu tenho essa prática das artes plásticas, da organicidade, mas eu também me expresso muito através do audiovisual, através da fotografia, através da direção de arte, através da direção criativa, da escrita, da performance, da foto-performance, do videoarte. Então, na minha produção, é essa confluência do orgânico, da minha base mesmo das artes plásticas, com esse encontro com o digital, com a fotografia, mas também com o analógico, com a fotografia analógica. Então, essas linguagens, elas fundamentam o que eu faço, assim, enquanto proposição de imagem. Eu trouxe uma imagem do Verdade Tropical, que é o meu projeto de ilustração e de pintura, porque o Verdade Tropical ele foi o primeiro projeto onde eu me vi enquanto profissional, enquanto uma potência. Então, o Verdade Tropical ele foi e é esse grande laboratório imagético onde eu ensaio um pouco sobre o que eu quero falar através de vídeos, de fotografia, e ao mesmo tempo é a minha linguagem mais espontânea, assim, é onde eu consigo canalizar os meus desejos de forma mais fluida. Então, eu gosto de trazer o Verdade Tropical, porque o Verdade Tropical é o início. Por isso que eu trouxe, inclusive, essa imagem de Exu, porque, para mim, o Verdade Tropical ele simboliza o início do universo que eu proponho enquanto artista. E uma coisa interessante de falar sobre o Verdade Tropical é que eu sempre gostei de desenho de observação com fotografia. Dentro do meu processo, eu sempre gostei desse processo de catalogação de imagens para se desdobrarem em ilustrações, em pinturas, mas eu sempre tive um cuidado ético de não pegar toda e qualquer imagem que eu encontrava na internet. Eu sempre olhei para as imagens de domínio público, imagens de acervo que estão ali, que podem ser utilizadas sem ferir o direito de imagem de nenhum artista ou de nenhum fotógrafo, enfim. Então, o Verdade Tropical, ele me trouxe de forma muito espontânea essa fixação, essa intimidade com o arquivo, porque eu, há muitos anos, faço isso. Eu tenho pastas e pastas e pastas de imagens de postais, de arquivos, assim, pós-coloniais do Brasil, assim, né? Desde ilustração científica a fotografia mesmo, né? Me interessa muito esse analógico, essa representação mais crua, mais espontânea, né? Esse estúdio que não tem muita coisa, tem o corpo, tem o olho. Então, no meu desenho, eu sempre investiguei esse jeito de corpo meio que verídico. Então, o arquivo ele sempre serviu ali de matéria-prima para que eu pudesse olhar e, a partir disso, pensar o Verdade Tropical, né? Que é esse universo que traz o corpo negro e originário para a cena, para frente, com cor, com alegria, com liberdade, com desejo. E aí, o Verdade Tropical, ele me muniu desse conhecimento estético, digamos assim. Eu gosto de falar da intimidade mesmo do arquivo, que é esse lugar tão violento, mas que, para quem é negro e originário, tem um lugar também de encontro, né, em que você muitas vezes se vê nesse lugar, você se vê numa feição, ou você se vê ali no momento. Então, eu sempre tive essa busca do arquivo enquanto uma inspiração assim para a ilustração, né?
E aí, paralelo à ilustração, eu tenho meu trabalho com audiovisual, com direção criativa, com direção de cena, com direção de arte também, né? Que esse meu fazer manual, né, das artes plásticas, ele me ajuda muito na concepção da imagem, para além do clique, para além do capturar, mas no assim, propor as imagens, né? Eu sou a pessoa que eu gosto de propor as minhas imagens, pensando a iconografia de modo geral, né? Desde da indumentária ao cenário, ao objeto, ao signo. Então, essa minha construção mesmo, né? Que vem com a universidade, que vem com as minhas experiências mesmo, com audiovisual, com a ilustração, ela me mune de conhecimento e de referências para que eu desemboque no projeto que eu chamo de álbum de desesquecimentos. Eu tenho muitas coisas para falar sobre o álbum. Todas as vezes que eu vou falar sobre o álbum, eu sinto que eu começo de um lugar diferente, porque existe o discurso do álbum enquanto pesquisa acadêmica, e existe o que o álbum foi para mim na minha vida enquanto artista, enquanto mulher. E por muito tempo, assim, eu focava muito no discurso da pesquisa mesmo, né, das referências, até para fundamentar o que eu estou trazendo, que é tão complexo, assim, às vezes as pessoas ficam tensas, mas eu tenho preferido falar um pouco do meu íntimo, porque o álbum é um projeto de intimidade, né? São intimidades forjadas, fabuladas, mas é um projeto de intimidade, é um projeto de desejo. Então, o álbum ele foi iniciado no ano passado. Ele não era um álbum, ele foi só uma prática, uma necessidade minha, né? Eu estava passando por um momento de depressão, muito voltada à minha produção artística, por me ver com uma trajetória ali, com um trabalho, por me ver muito certa do que eu quero e muito fértil também das minhas ideias, da minha produção, e mesmo assim não ter visibilidade, não ter trabalho, não ter um acolhimento, não ter um interesse até de instituições, e, enfim, o interesse de qualquer pessoa que pudesse me ajudar a desenvolver o meu trabalho de forma mais digna, né? Eu me vi num momento de pensar em fazer outra coisa, porque eu não aguentava mais me expor tanto, produzir tanto e não ser nunca suficiente, e ao mesmo tempo assistir as coisas acontecendo para outras pessoas ao meu redor, outras pessoas que destoam para mim, né, de mim, assim, pensando em questões de raça, de gênero, de classe. Então, foi um momento de depressão profunda, assim, mas parece até clichê, mas a arte, ela sempre, sempre, sempre me salva muito, porque é algo que eu faço para além de sobreviver ou ganhar dinheiro, ou para além de ego e de reconhecimento, é algo que eu faço porque eu preciso, porque muitas vezes é o meu sopro, assim, o meu último respiro, às vezes é o meu afago. E não foi diferente com o álbum. O álbum, ele surgiu ali muito atrelado ao meu processo de ilustração, por isso que eu gosto de falar do Verdade Tropical, porque como eu sempre gostei dessas imagens de arquivo, de desenhar a partir dessas imagens, quando eu comecei a interagir com a inteligência artificial, que foi um processo bem genuíno, assim, de curiosidade, não foi nem pensando em usar enquanto obra de arte ou enquanto linguagem, foi mais uma curiosidade mesmo, assim, de artista. Eu comecei a criar essas imagens de referência que eu queria desenhar, que eu estava tentando voltar a desenhar alguma coisa, mas eu estava tão impregnada desse sentimento de extrativismo, pensando sobre a raiz do problema, que para mim, depois de muita reflexão, eu entendi mais uma vez que não é um problema pessoal, é um problema coletivo, esse descaso com os artistas negros e negras originários é fundamentado no racismo estrutural. E de onde é que vem esse racismo estrutural? Porque é tão nebuloso a gente falar o racismo estrutural, onde é que ele foi fundamentado, né?
qual é a raiz do problema. E como eu já tinha essa, digamos que essa intimidade com o arquivo, eu comecei a ficcionar essas imagens que seriam inicialmente referências, mas essas imagens, elas bateram muito forte em mim naquele momento, que estava sedenta por outras representações, por me ver em outros lugares. Então, o álbum, ele é um projeto que ele é coletivo, né? Sou eu que faço, sou eu que imagino, mas eu bebo muito de outras fontes coletivas, de outras histórias, de outros desejos, de outras fabulações, mas ele nasceu da minha intimidade, do meu íntimo. Eu precisei olhar para mim enquanto mulher negra, para mim enquanto uma mulher bissexual que ama outras mulheres, que se vê num lugar muito ruim, para poder responder com arte, que é o que eu sei fazer, né? É a minha linguagem, assim. Então, o álbum é essa série contínua de fotografias e arquivos ficcionais que confronta com uma doçura radical a violência e os silêncios dos arquivos históricos. Então, aqui nesse momento, eu tomo consciência de que eu estava fazendo algo que inicialmente era tão íntimo, era tão abstrato, era tão despretensioso. Eu percebi que eu tive um insight, eu olhei para um lugar muito profundo, eu olhei para um lugar muito necessário, e eu fui em busca de conceituar esse trabalho. Eu fui em busca de olhar para outras pessoas, porque a gente não faz nada só, né? As referências estão aí, eu acredito muito na reverência, na referência. Então, eu fui me munir mesmo, assim, de informação, de trabalhos e pesquisas e pessoas e vivências que trouxessem mais corpo, que trouxessem mais vida para esse processo que é tão solitário, né? De você ficcionar com inteligência artificial sozinha, mas eu me, eu me muni dessas referências, da pesquisa mesmo, para conseguir conceituar e chegar ao que seria o álbum de Desesquecimentos, né? E eu gosto também muito de falar sobre o nome do álbum, porque o processo de desesquecer é algo que me interessa muito. Eu li a primeira vez esse termo desesquecer quando eu estava pesquisando sobre arquivos, sobre artistas que trabalham com arquivo, a partir de arquivo, e aí tinha uma fala da Rosana Paulino em que ela falava sobre esse processo de desesquecer, e ali eu entendi que o que eu estava fazendo é um conceito que está aí, que outros artistas estão pensando também. Então, eu me apropriei desse ato consciente, né? O que é o desesquecer, né? Eu gosto de colocar lado a lado o que é desesquecer e o que é lembrar. Porque quando a gente pensa rápido, assim, parece a mesma coisa. Mas o desesquecer é esse processo consciente mesmo, político, de cavar, de trazer a força mesmo, muitas vezes, aquilo que é importante, que é muito importante para nós, né, para as pessoas pretas, para as pessoas originárias, para, enfim, né, pessoas que têm, enfim, dissidências de modo geral, que são importantes e que são imagens que elas são esquecidas, são imaginários, são propostas de dignidade, né, mesmo que simbólica, assim, que, de modo geral, as pessoas não têm muito interesse em lembrar, porque a gente lembra daquilo que a gente já viu, daquilo que a gente tem alguma referência, então vem na nossa mente. Mas aquilo que a gente não viu, que a gente não teve a oportunidade de enxergar, aquilo que não existiu dessa forma plena, então esse processo é o processo de se esquecer, é o processo de forjar essas memórias, de trazer essas memórias de forma consciente mesmo, para que elas sejam vistas e para que elas existam a partir disso, né? Então, é um projeto, é uma prática artística, é uma prática de vida que fala muito sobre inteligência artificial, porque a ferramenta é fundamental para que essas imagens sejam materializadas é justamente a inteligência artificial, mas
para mim, que estou pensando, que estou vivendo, que estou sentindo, esse é um projeto que fala sobre memória e fala sobre essa memória coletiva, né? E aí, eu não preciso muito me aprofundar nisso, mas eu gosto de trazer essas informações porque é importante falar, né, sobre a importância da iconografia enquanto um veículo de criação de imaginário e também de estereótipos que são difundidos em uma sociedade, né? E quando a gente fala de iconografia e a gente fala de fotografia, a gente sabe do poder da fotografia, a gente sabe do poder da representação, a gente sabe como padrões estéticos, eles são mantidos, padrões sociais, padrões segregadores, eles são mantidos baseados em documentação histórica, né? Porque o arquivo é esse lugar ali, né, que você vai para ver como era o passado, como que eram as coisas que o seu olho não alcançou, né? Como que era nesse outro momento. Então, quando a gente fala de fotografia, quando a gente fala de arquivo e quando a gente fala de Brasil, a gente tem algo muito problemático acontecendo, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, mas ele foi um dos primeiros a introduzirem a técnica da fotografia. E isso é muito contraditório, porque enquanto o país vivia na selvageria das práticas coloniais no ápice, ele estava incorporando uma tecnologia assim que colocava o país num lugar de avanço tecnológico, mas a que custo, né? E esse interesse pela fotografia fez com que o Brasil virasse esse grande laboratório em que fotógrafos estrangeiros, brancos, vinham para o Brasil com esse olhar mesmo de laboratório, de documentar, né, com uma falsa desculpa de documentação ali histórica e tal, mas na verdade tudo que a gente conhece, né, a maioria do que a gente conhece enquanto memória, quando a gente pensa em pessoas negras e pessoas originárias, foram construídas a partir do olhar colonizador, a partir do olhar, a partir da dor, a partir da violência, a partir da desumanização desses corpos. Então, o auge tecnológico do Brasil coincidiu justamente com o auge das práticas coloniais, e o resultado disso é um arquivo violento que atravessa, ainda que pareça que não, é como um fantasma no pé aqui do ouvido de quem é negro e negra no Brasil, que vive sendo assombrado e açoitado simbolicamente, às vezes até literalmente, por esse imaginário que foi construído, que as pessoas negras elas são inferiores, e é como se esse arquivo servisse como uma prova, uma comprovação ali verídica de que essas pessoas são sim animais sem alma e que não têm direito ao seu corpo e que não têm direito a nada. Então, é uma corrida que a gente já começa muito atrás. É muito difícil você se enxergar com dignidade, você ter autoestima quando você está tendo que se desvencilhar desse imaginário o tempo inteiro, né? Então, por isso o processo de fabulação, né? Porque a fotografia ela não funcionava apenas como um registro visual, ela era essa arma mesmo ideológica que contribuiu ativamente para perpetuar essas narrativas de inferiorização, né? Que atravessam a contemporaneidade, como eu tinha falado. E aí, quando a gente vai mais profundo e quando a gente pensa no feminino dentro dessa narrativa toda de escravidão de corpos, e quando a gente pensa na documentação disso, são imagens muito ruins. Falando assim de universidade, né, aproveitando que eu estou assim num espaço de universidade, o que me fez, várias coisas me fizeram olhar para o arquivo com esse olhar crítico e de pesar, mas as aulas de história da arte, as aulas de história da arte brasileira, elas são desconfortáveis porque você se vê muito próxima de... Você tenta buscar força nessas pessoas que são seus ancestrais, que são seus antepassados, mas o que você recebe disso é dor, violência, é banzo, é desumanização. Então, o me aprofundar também nisso fez com que eu olhasse para esse arquivo com muito, esse arquivo que me inspirava a desenhar e tal, no momento em que eu não tinha
toda a consciência que eu tenho, toda a dor também nas costas que eu tenho, com o passar dos anos, você vai ficando mais... esse arquivo, ele se torna um lugar para mim de dor, sabe? De nojo, de confronto. Só que é um confronto que, embora ele seja bélico, no sentido de uma mulher negra falando sobre mulheres negras no campo da afetividade, no campo da sexualidade, já é algo que tensiona. E quando a gente leva esse plano de fundo para o período colonial, pós-colonial, é algo que tensiona mesmo, porque é algo desconfortável. É desconfortável para a branquitude, mas, ao mesmo tempo, para as pessoas negras e originárias que estão se vendo num outro lugar, isso é muito poderoso. Então, é um trabalho que ele olha para esse período de dor e de sofrimento e tenta trazer as camadas de humanização dessas pessoas através do afeto. Por quê? Porque o afeto é uma tecnologia. O afeto é algo que a gente não tem materialidade, mas é algo que fundamentou o que a gente conhece de Brasil, pensando em manifestações culturais, pensando em espiritualidade. O que é que mantinha essas pessoas que viviam assim de forma precária, desumanizadas? O que é que mantinha? O que é que trazia fé? O afeto pelas pessoas ao redor, o afeto pela comunidade, o afeto pelas lembranças, pelas memórias. Então, o afeto, ele vem como esse discurso principal do álbum. Ainda que ele fale sobre dor, sobre sofrimento, sobre mazela, eu escolho não trazer isso para cena, porque a gente já está cheio disso. Isso a gente já viu, essa história a gente já conhece, mas e essa história aqui? De mulheres que amavam mulheres, porque, embora seja ficção, né? É uma simulação de fotografia, é uma ficção. A gente sabe que as pessoas não tinham esse direito, as pessoas não tinham direito de andar na rua, né? Quanto mais o direito a exercer sua sexualidade assim, de forma plena, de forma digna, mais o processo de confronto de arquivo, ele me dá essa liberdade da fabulação, sabe? Tipo, já que eu não posso sonhar, então eu vou sambar. No meu caso, já que eu não posso reparar, porque é algo irreparável, eu acho que nem 1000 anos a gente conseguiria reparar o machucado mesmo, a ferida que foi o período colonial e que é ainda, né, os resquícios disso, mas o afeto, o poder da representação, né, dessa representação que eu falei agora, de que é usada para aprisionar os corpos, mas e se eu pudesse me munir dessa estética, me inspirar nessa estética para propor uma representação que nos liberte, ainda que simbolicamente, que traga as histórias dessas mulheres, dessas pessoas que se amaram, que construíram família, que por alguns instantes, que por alguns recortes de minutos, puderam se sentir vivas, felizes, amadas. Então, o álbum, ele tem esse compromisso de tentar dar vida a essas imagens, né? Porque essas condições, a condição de existência dessas pessoas em estado de escravidão, eram precárias, sucateadas, marcadas pela violência. Na minha percepção, sendo a troca de afeto o mais próximo que uma pessoa escravizada experienciava de sua humanidade, né? De saber que você tem alguém, de saber que você está construindo algo, esse processo de ser vista, de ser desejada, esse processo de ser amada, de ser acolhida. Então, o álbum, ele vem com essa resposta simbólica e poética que borra o que foi posto nos arquivos e usa o lúdico, a fabulação e toda a minha bagagem de escrita, de direção de arte, de pesquisa em arquivo, para tentar trazer, construir esse acervo de imagens, de trocas de afeto, e para além de trocas de afeto, de dimensões da vida dessas pessoas, para além do que a gente já sabe, que é o açoite, que é a servidão, que é a ama de leite, que é todo esse processo, que é a lavoura, e
não é possível que a vida dessas pessoas era 100% isso. E fabular essas imagens, construir, imaginar, propor essas imagens, é um lembrete de que essas pessoas, de que a gente está para além do lugar da subordinação. A gente ama, a gente deseja, a gente é vista e a gente merece um lugar mais positivo dentro dessa iconografia, né? Então, investigando formas de reimaginar o lugar destinado às mulheres, né, sobretudo, porque o meu trabalho, de modo geral, foca muito no feminino, nas mulheres originárias, dentro da iconografia brasileira, através da manipulação do tempo e da memória, porque é uma manipulação, é uma fabulação, né? Eu não tenho como pegar uma máquina do tempo e voltar para o passado, e eu também não tenho como desfazer essas memórias, mas eu posso propor outras. Eu posso propor um acervo que combine tecnologias em prol de algo que eu acredito que merece existir, que merece ser visto, né? Então, vou trazer um pouco do trabalho para não ficar tão abstrato que eu estou falando. Então, no álbum, eu tento trazer essas paisagens intocadas, eu tento trazer a presença da água doce, como esse afago de Oxum, né? Trazendo também a discussão para o lado da ancestralidade, que me interessa também. E é isso, essas imagens de forma natural, né? Como se tão natural quanto gostar, quanto trocar afeto, quanto construir uma família, né? Eu tento trazer essas pessoas de forma plena, de forma bela, de forma digna, né? E aí eu vou trazer agora um mergulho assim no processo criativo que eu acho interessante de falar, embora eu já tenha falado um pouco sobre, mas o processo criativo com inteligência artificial, ele é muito nebuloso e muitas vezes ele é o meu processo, né? Ele é criticado muito pela falta de entendimento do que é meu, do que é da inteligência artificial, do que é pós, do que é pré. Então, eu gosto de falar, né, que o processo ele não começa na inteligência artificial, ele começa em mim, ele começa no meu desejo, ele começa nas minhas referências, ele começa nas histórias que eu já vivi, nas pessoas que eu já amei, nas pessoas que eu quero amar, nas pessoas que eu quero que amem, que eu quero que sejam vistas. Então, eu misturo um pouco de memórias de lugares que eu estive, por exemplo. Eu trago muito o Recôncavo como esse lugar, esse Brasil, essa Bahia antiga, porque para mim, no meu imaginário, é algo muito forte. Também tem a presença do Paraguaçu. Então, isso não tem nada a ver com inteligência artificial, isso tem a ver com a minha ideia de construção de imagem. Então, eu começo esse processo vasculhando o que eu tenho de desejo, o que eu tenho de referência, o que eu tenho de referência estética, qual é o período, em que momento que eu acho que essa imagem se passa, como era a estética da fotografia nesse período, como era o tom, como era. Então, antes de criar a imagem, eu já faço uma invocação dela, né? Quase como um rascunho do que eu quero. Nada é por acaso, nada é em vão, tudo tem propósito. E a partir desse entendimento da imagem que eu quero construir, do discurso que eu quero trazer, eu passo para o processo de escrita, que no meu processo, ele sempre existiu. Eu sou uma pessoa que eu escrevo muito, e com a inteligência artificial isso foi perfeito, assim, para que eu conseguisse bons resultados, né, dentro do que eu queria. Porque a inteligência artificial, ela generativa, né, que cria imagens, ela cria imagens, mas ela cria imagens a partir do texto, da escrita. Você pode alimentar com imagens, mas dentro do meu processo, eu acho, além de pensar no processo ético, para mim, me dá um tesão de criar assim mesmo, a partir da escrita, a partir da memória, que é tão importante para mim, a partir do que é importante para mim. Então, o prompt, ele se mistura com essa escrita mesmo criativa que eu faço, e a partir dessa escrita criativa, eu tenho ali a imagem a partir das palavras, e a partir das palavras eu tenho a imagem enquanto imagem, né? Enquanto simulação de fotografia, porque às vezes as pessoas falam, suas fotografias. Fotografia a gente tira com a câmera. O que eu faço não é uma fotografia, embora ela simule
essa estética, embora simule esse documento. Então, a partir do momento que eu crio essa imagem, começa o que para mim é mais interessante, assim, é o meu deleite, que é ficcionar. O que é isso? É um postal que uma namorada enviou para outra namorada, é uma documentação de casamento, é uma documentação de festa de terreiro, é uma documentação íntima entre família, é um aniversário, o que é isso, sabe? A partir da concepção da imagem, eu vou buscando essas camadas como uma espécie de colagem mesmo, digital e às vezes até manual, porque eu gosto muito desse processo de escanear e de misturar e de fabular, de buscar, né, essas molduras, esses postais e de escrever também, simulando essa letra antiga, esse passado, porque eu acho que tudo isso é camada de memória, né? Tudo isso fundamenta a imagem. Então, é um processo que traz muito sobre o meu conhecimento de foto analógica mesmo. Eu não sou uma grande artista que usa inteligência artificial. Nessa linguagem, eu não sou uma grande pensadora, não é algo que me instiga, é algo que me instiga nesse contexto, porque para mim é muito útil nesse contexto, para mim é quase que uma reparação mesmo, assim, quando a gente pensa em algoritmo, né, nos algoritmos racistas, quando a gente pensa que eu estou alimentando com outras referências e que o processo que era difícil para mim de criar sem estereotipar as pessoas, hoje em dia é muito mais fluido, porque eu tenho essa troca íntima com a inteligência artificial, de direcionar ela, não de ser direcionada. Ela é uma ferramenta que me possibilita criar coisas que eu não conseguiria ter criado ali no momento que eu não tinha dinheiro para fazer nada, porque é muito difícil você conseguir reunir tantas pessoas e reconstruir esses espaços, e também não é o meu interesse. Eu queria mesmo utilizar essa ferramenta e virar uma curva, mostrar que a gente pode se apropriar, sim, de tecnologias, porque muitas vezes é até estranho, eu sinto que as pessoas não esperam muito que uma artista de Salvador tenha interagido com tamanha intimidade e com tamanho conhecimento mesmo, a ponto de me apropriar ali de um algoritmo que não foi feito para a gente, não foi feito para pensar isso. E com o meu imaginário, com o meu processo de escrita, de fabulação, meu processo crítico, meu processo de pesquisa, eu consegui, através dessa ferramenta, virar essa curva e propor um universo que, para mim, faz muito sentido existir e que traz um sentido para essa ferramenta que é tão problemática, que é tão banalizada, né? E que utiliza tantos recursos, né, para existir. Então, aqui eu trago um pouco do que é essa fabulação pós-inteligência artificial, porque essas imagens, elas são cruas, elas são artificiais, mas eu, com o meu entendimento, com o meu desejo, com os meus anseios, eu olho para essa imagem e eu enxergo além, eu enxergo que poderia ser a documentação de um casamento, então eu vou atrás de construir essas camadas. Eu adoro esse exemplo do postal, porque cada coisa que tem nessa imagem foi construída por mim ali, tipo, tem a imagem da inteligência artificial, né, a representação das mulheres se beijando, mas tudo além é pesquisa, como seria esse selo, como seria essa escrita, como seria essa dedicatória, o que é que eu quero documentar, o que é que eu acho que tinha que ser guardado para a eternidade, né, porque a gente sabe que o documento, ele é feito para durar. Quais são as imagens que eu acho que elas têm que existir para sempre, que elas têm que ser guardadas e preservadas? São essas imagens. Então, por isso, essa fabulação em torno dos arquivos, né? E aí, depois de falar tudo isso, eu trago o termo, né, que é utilizado para essa prática criativa mesmo, de se apropriar do arquivo, de confrontar o arquivo, de entender que a história, ela não é estática, de entender que ela é dinâmica e que ela é sujeita a recriações constantes a partir disso, porque não tem como a gente se contentar com essa verdade que foi forjada e posta e que não nos contempla em nada. Então, o processo de anarquivar é esse processo justamente
justamente de pegar esse arquivo, utilizar ele como matéria-prima, como uma matéria-prima dinâmica que pode e deve ser confrontada e transformada em algo que seja mais inclusivo, que faça mais sentido, pensando numa sociedade mais inclusiva e digna para todos, né? E eu trouxe alguns desdobramentos do álbum, né? Porque eu sou uma pessoa muito inquieta e essa pesquisa, ela me estimula muito, assim, a pensar nessa construção mesmo dessa imagem. Então, eu estava em residência no Pivô Salvador, né? No Pivô Arte e Pesquisa, em Salvador, e eu tive a oportunidade de ter um espaço para pensar, para enfim conseguir pensar como seria essa fabulação no real. Eu gosto muito do processo com inteligência artificial, porque é esse processo surrealista. Eu posso imaginar qualquer coisa, posso imaginar uma queda d'água de 30 metros, eu posso imaginar qualquer coisa, mas o processo de estar com as pessoas, de conversar com mulheres, de poder construir juntas, era algo que me revirava muito, assim. Então, no Pivô, eu pude fazer essa chamada breve, assim, de mulheres que quisessem estar no álbum, que quisessem criar a partir do álbum junto comigo. Então, eu pude fazer essas imagens com fotografia analógica, então eu pude aplicar também um pouco dessa fonte que eu tenho bebido, né, de arquivo, e fazer essa fabulação no real, tendo a presença, o suor, o toque, né, podendo criar esse espaço de diálogo com outras mulheres. Então, foi uma etapa do processo que me contemplou muito, assim, enquanto mulher, inclusive, para além de artista, sabe? Foi um espaço de afago, assim. E, a partir disso, eu fiz um filme também que se chama Desesquecer, né? Eu estou trabalhando nesse filme ainda, que traz justamente essa ficção, né, do que seria essa relação que anda ali nessa corda bamba entre muito sofrimento e recortes de prazer e de felicidade. E agora, voltando para a inteligência artificial, eu estou no momento da pesquisa de pensar o afeto para além da troca romântica, mas também como essa troca ancestral, como essa manutenção de laços ancestrais. Então, recentemente eu tive a oportunidade de abrir a minha primeira exposição individual, e o nome é O Primeiro Rastro Foi Água, e traz justamente essas memórias atlânticas, essa ligação com o mar, essa ligação com o Iemanjá, essa ligação com a ancestralidade, enquanto essa ferramenta mesmo de força, essa ferramenta de manutenção de costumes, de laços, de família. E aí é isso, e também essa ideia essa brincadeira entre a materialização de uma entidade, né, buscando esse lado mais surrealista da fotografia, né, nesse processo de simulação do que seria uma pós-fotografia, que é essa fotografia que não tem um compromisso mais com documentar a realidade e que se sente livre para ficcionar, tem essa representação do lúdico, do ancestral, do espiritual, só que materializado em foto, e tem também a presença do signo, né? Por exemplo, essa imagem que tem o galo, que traz essa presença de Exu. Então, é essa construção, é esse álbum contínuo que vai me convocando a pensar imagens, às vezes voltado mais para a família, às vezes voltado mais para a espiritualidade. No momento eu estou pensando muito em espiritualidade, no candomblé, nessa importância mesmo da ancestralidade enquanto autoestima, enquanto afago, enquanto proteção mesmo.
E a conclusão disso tudo, assim, é que para mim é muito possível ressignificar o que poderia e o que foi por muito tempo esse grande vazio em um campo fértil de memórias, né, questionando os limites entre o que é real e o que é ficcional, né, e nos convidando a repensar o papel da memória na construção de um futuro mais inclusivo, né, de entender que a fotografia, embora ela pareça real, ela também é uma ficção, né? Às vezes você acabou de fotografar uma pessoa e aquela não é a representação real da pessoa. Então o álbum ele vem com esse pensamento assim. E é isso. Acho que concluí por aqui. Eu te agradeço muito, Maiara. Foi ótimo isso, que eu acho que você colocou em discussão questões muito importantes, tanto do ponto de vista da produção artística, né, quanto do próprio caráter que muitas vezes é colocado de uma maneira indiscutível, como a fotografia como indexadora do real, e que, na realidade, você coloca isso em xeque de uma maneira muito interessante, muito criativa e muito poética. É muito bonito isso. Super obrigado. E eu queria abrir para perguntas, queria começar pela ordem alfabética, Alejandra Munhoz, e depois Inês Karen Link. Por favor, Alejandra. Bom, primeiro, muito instigante, né? Não só o trabalho da Maiara, sino ver esse processo que eu acompanho um pouco o percurso da Maiara desde alguns anos na escola, né? E tudo, quando ela começou a circular com esse trabalho em particular, o álbum dos esquecimentos, eu fiquei muito surpresa porque foi um salto, assim, eu outro dia falava com Maiara que uma das imagens mais fortes que eu tive de toda a minha trajetória na Escola de Belas Artes é uma performance que ela fez na Galeria Cañizares, acho que foi em 2018, mais ou menos 2017, 2018, que foi muito forte. Ela aparecia passeando um polvo, né, cruzando a galeria, passeando um polvo, né, não me lembro, era um polvo, né, Maiara? E um polvo morto, né, arrastando, e foi uma imagem, assim, fortíssima. Aí eu fiquei, digo, por que essa menina está fazendo? Eu digo, isso aí promete, né? Aí, bom, vem pandemia no meio, a gente fica afastado, aí perde um pouco o contato com Maiara, a gente voltou a reencontrá-la, com esse trabalho dos esquecimentos, do álbum de esquecimentos. E, claro, que suscita numerosíssimas questões, né? Muito obrigada por falar do teu processo, porque uma das coisas que eu acho mais instigante nessa discussão mais larga sobre a produção de imagem contemporânea, esse processo teu é super importante, a gente conhecer, né? Porque acho que há muita banalização ainda da ferramenta, né? Das possibilidades da inteligência artificial. E a gente está vendo muitas coisas bizarras também, né? Produzidas por essa inteligência artificial, que é uma ferramenta que está ao alcance de todo mundo, mas o problema não é a ferramenta, é o que você faz com ela. Então, essa construção de uma dimensão crítica e simbólica completamente nova, pelo menos no nosso meio, é nova, né? Apesar de que, em termos de processos, a gente poderia cotejar com algumas outras referências de mulheres também negras que vêm problematizando essa representatividade e trabalhando com essa fabulação reparadora, né? Que é um pouco o lugar que a Maiara está ocupando assim, de um modo realmente admirável. E bom, há 15 dias atrás, peguei esse trabalho, o álbum dos esquecimentos, né, e levei para Amsterdã.
na sexta-feira passada, abrimos uma exposição com 25 mulheres em Amsterdã, dos quais a Mayara é uma das artistas. E nós colocamos com Neide Lantier, que é fotógrafa. É bom que se diga que eu não sou fotógrafa, né? Mas a Neide é fotógrafa. E a Neide teve uma ideia que discutiu com a Mayara de colocar tipo uma montagem tipo álbum de família, né? Todas essas imagens. E ficou maravilhoso. E demais está a dizer que foi uma das obras que chamou mais a atenção na exposição, porque todo mundo vinha perguntar isso. Nossa, e existem essas imagens? Porque essa ideia de um arquivo, né, é uma coisa muito potente. Então, assim, tem algumas coisas que eu gosto um pouco, não só de comentar, senão de perguntar a Mayara, né? Porque ela fala das referências. Se você for a Rosana Paulino, você não mencionou nenhuma outra referência concreta em termos artísticos, né? Então, eu queria um pouquinho te instigar um pouco mais sobre as tuas referências, porque acho que a gente pode identificar um pouco nesses exercícios de afroficção, né? Ou seja, focalizando principalmente as mulheres negras, e já não só as mulheres originárias, mas fazendo um recorte dentro desse imaginário das mulheres negras, não posso esquecer do trabalho, por exemplo, pioneiro que a Ellen Gallagher faz de apropriação de capas de revistas que traziam mulheres negras e a deconstrução do estereótipo, que eu acho que um exercício que você faz primeiro, que é a desmontagem do estereótipo sobre a negritude, sobre a mulher negra, em um sentido de desmontar primeiro isso que você disse, o arquivo da dor, para reconstruir uma nova narrativa. E, nesse sentido, o teu trabalho é muito instigante, porque, a diferença de outros trabalhos que fazem, sobretudo hoje em dia, no movimento de afrofuturismo, né, que fazem projeções para o futuro, você está justamente fazendo fabulações do passado. Então, isso que é um trabalho onde eu vejo uma singularidade muito potente da tua construção. Claro que a Stephanie Dinkins, por exemplo, está fazendo um trabalho também muito nesse sentido, com inteligência artificial, de fabulação para o futuro de famílias, por exemplo, americanas negras, e inclusive inserindo essa possibilidade de ir, digamos, isto se retroalimentando hasta numa dimensão de intelecto, né? Muito, muito instigante. Mas não sei se você viu em São Paulo, teve um trabalho que foi muito bacana e que acho que está relacionado com algo que você não mostrou nessa seleção, que é parte do teu trabalho, que é sobre as maternidades negras, né? E a Astrid González, que é uma artista negra também colombiana, ela tem um trabalho que apresentou agora, recentemente, na Pinacoteca, sobre uma comunidade subatlântica, a partir de todas as mães escravizadas que eram jogadas grávidas pelos navios no meio do Atlântico. Então, ela faz, assim como você cria essa fabulação a partir, digamos, de uma certa subversão da dor, né, a partir do afeto, a Astrid González cria uma fabulação de uma comunidade que se desenvolveu com todas essas pessoas que, na fabulação dela, sobreviveriam em uma nova comunidade subatlântica. Então, com umas imagens maravilhosas. Ela cria uma coisa, uma dimensão mais teatralizada, né? Mas muito legal. Então, eu acho muito bacana como essas questões estão meio que a contrapelo daquela documentação tradicional sobre o sofrimento, sobre essa, digamos, essa ferida
né? Que logicamente que vai seguir existindo, insistindo, né? E como você muito bem falou, é irreparável. Portanto, até nessa digamos, problematização dos termos que estamos usando para essas reflexões, até muitas, digamos, definições que a gente tem criado, né? E até começam a perder um pouco o seu sentido, né? Começam a se revelar quase paradoxais, né? E adorei o que você chama do açoite simbólico, né? Que é uma coisa muito forte no teu trabalho, como a imagem nova criada sobre o passado reverte, de algum modo, esses açoites simbólicos que os arquivos têm perpetrado, né? Então, eu gosto, assim, muito de problematizar essa nova imagem que você está resgatando das maternidades negras, com as mães negras grávidas, que é uma coisa raríssima de ver, porque a gente costuma ver a mulher negra subalternizada através da figura de ama de leite ou de babá de crianças brancas, ou inclusive a partir de mães de criação, né, que eram, na verdade, completamente despojadas do seu desejo de maternidade para assumir lugares de desenvolvimento ou talvez de subsidiar, né, o desenvolvimento de figuras brancas, né? Então, quase sempre a gente está vendo a figura das mulheres negras nesse lugar totalmente subalternizado. E é impressionante como isso se naturalizou, ao ponto de a gente nunca parar para pensar, bom, mas cadê as maternidades negras? Das mulheres negras, né? Com seus filhos, com suas cenas próprias de ternura, né? De amamentação, de cuidado com seus filhos, porque isso com certeza existiu, sempre vai existir, né? Mas esse anarquivamento, né, que é necessário procurar, né? E aí, uma pergunta que eu te faço, além das tuas referências, se você, nas tuas pesquisas, tem encontrado efetivamente alguma imagem excepcional dessas, digamos, no sentido dessas relações de afeto, tanto entre mulheres quanto das maternidades negras. Maiara, antes de você responder, eu vou pedir para que imediatamente a Inês Lenk também fale, porque eu sei que o tempo dela está super curto agora. Então, por favor, Inês, aí você faça a sua pergunta e só depois você responda as duas. Sei que tem uma quantidade de questões aqui envolvidas enormes, mas mesmo assim, por favor, Inês. Então, até agradecendo também o convite de estar aqui e essa possibilidade de pular essa ordem das coisas, que acho que é um espaço tão bom, né, da gente continuar as conversas que a gente teve, e é sempre bom essas conversas em diferentes contextos sobre o processo, sobre e foi muito bom, né? Eu acho que quando a gente pensa essa nossa prática artística como um processo também de autorreflexão, que a gente reconta cada vez de uma forma diferente. Provavelmente algumas pessoas sabem que eu também sou fã do trabalho da Maiara. Eu gosto especificamente essa combinação entre o ato muito crítico e ato criativo. Então, essa combinação da crítica e da imaginação que são inerentes a essas práticas, né, da desconstrução ou do desesquecimento, dessa desconstrução do arquivo e da criação das outras fotos, eu acho que tem essa potencialidade enorme. E eu acho que, pensando, né, e ouvindo você falar hoje sobre esse seu ato fotográfico, até por causa que a gente está num colóquio de fotografia,
que realmente tem também um processo autorreflexivo sobre fotografia, né? Eu acho que o Mauro falou sobre essa crítica do ato fotográfico como rastro do real, mas também tem várias dessas outras teorias da fotografia ligado ao dispositivo fotográfico, a esse momento, né, de estar nos lugares, ou seja, dessa vivência. E eu acho que a sua relação com a produção de imagens, ela vai num outro lugar. E quando você fala desses territórios existenciais e afetivos que você transforma em textos, que viram quase essas rubricas, né, de dramaturgias de imagens ainda inexistentes, eu acho muito interessante que você hoje, né, como origem dessa força motora, você coloque os seus trabalhos de direção de arte e de criação desses mundos, que eu acho que fecha de uma forma tão interessante. Então, eu acho que você tem uma abordagem com imagens muito única nesse sentido. Também pensando esse trabalho com arquivos, né, que ao mesmo tempo a gente vê o seu olhar para os arquivos históricos do século XIX, mas também eu acho que essa de alguma forma você também lida com o arquivo do World Wide Web, da internet, né, das imagens que estão disponíveis. Isso até que, às vezes, eu me pergunto enquanto essas imagens que a gente associa a afetos ou felicidades femininas, elas não também passam por alguns filtros de heteronormatividade que está presente na internet. Por exemplo, né, filho, casamento, essas cenas. Só que a raiz patriarcal, eu acho que ela se personifica nos diferentes arquivos de diferentes formas. Então, acho tão legal quando você fala que você tem o seu arquivo de imagens e depois você também cria coletivamente essas imagens junto com as mulheres, que eu acho que talvez essa hackeando o sistema, né? Pensando em todas as instituições, em todos os arquivos, em todos esses lugares que oprimem ou que prolongam essas violências, essas possibilidades de produção, né? Hackeando esses sistemas, eu acho que fazem parte, e eu acho que você parece, né, mesmo trabalhando com esses temas tão dolorosos, passear por eles com uma certa leveza. Então, né, sempre pensando em afirmar a vida, a existência humana, animais, espiritualidades também, ou criaturas mitológicas, assim, também a gente está vendo. E eu acho que esses enquadramentos com temas específicos, eu vejo que você, ao abraçar essa interseccionalidade entre gênero, sexualidade e raça, realmente você está em um espaço muito grande de atuação e de reivindicações que imagino que vão também ter desdobramentos. Basicamente, eu sempre lembro da Arielle Azoulay, né, que fala o desaprender o imperialismo não é rejeitar a história, mas recusar as condições imperiais sobre quais a história é escrita.
e abrir esses espaços criativos que, basicamente, né, a gente sabe que o século XIX, o século XX e o século XXI, eles estão com os mesmos problemas em termos de pensar em visibilidade e invisibilidade, especialmente quando a gente fala sobre sexualidade, homossexualidade, sexualidade dissidente, né? Então, esse projeto maior dessas imagens que lidam com fotografia, eu acho que entra numa discussão entre imagem, memória e direitos. Aí, direito à memória, direito à história, direito à vida, apesar de todas as violências, inclusive da fotografia. Em termos de perguntas, eu não vou conseguir ficar por causa de um compromisso que eu já tinha anteriormente. Então, espero que esses espaços criativos eles continuem proliferando-se e te levando em muitos lugares, né? Que as falhas e lacunas, eu acho que precisam ainda muita crítica e muitos espaços de imaginação para projetar esses territórios existenciais individuais e coletivos. Então, muito bom ver o seu trabalho sendo discutido aqui no contexto do colóquio de fotografia. Eu vou assistir o vídeo com as perguntas e as discussões posteriormente. Tá bom? Tá bom, Inês. Obrigada demais, viu, pela presença, mais uma vez. Muito importante para mim. Obrigado, Inês. Foi ótimo. Maiara, sei que agora é uma quantidade enorme de questões que foram levantadas, tanto pela Alejandra quanto pela Inês. Mas vamos conversando, vai falando à medida que tudo for se encaminhando aí, né, nesse fluxo de ideias e sentimentos. Bom, falando um pouco sobre referência, né? Esse processo com inteligência artificial é uma criação muito rápida, é muito instantâneo. Então, eu sinto que o trabalho ele me desloca de forma muito rápido. Eu crio e vou aprendendo e vou investigando também o trabalho para entender o que é que faz sentido ali, o que é que pode me ajudar, o que é que pode contribuir, o que é que pode me tensionar também para eu tensionar o meu trabalho. Então, esse processo de referência é bem dinâmico, assim. As referências que eu comecei no início do projeto eram muito mais voltadas para a inteligência artificial, e depois eu fui entendendo que, na verdade, a discussão não é essa, a discussão é realmente sobre a memória, sobre o direito à memória, sobre o direito ao corpo. E eu vou citar uma artista assim, que tem me provocado bastante, que é a Zanelli Murroli, né? A Zanelli, ela me provoca em diversos sentidos, assim, né? No lugar de ser uma mulher negra, de ser queer, de usar a fotografia como essa ferramenta mesmo, como essa arma, né, questionadora. Eu gosto como a forma como ela se coloca em cena, como ela coloca o corpo dela, como ela como ela está sempre despida e, ao mesmo tempo, como ela vai se construindo de outras referências a fim de combater estereótipos e questionar estereótipos. Então, eu acho que a artista que tem mais me provocado assim, a Zanelli, também porque eu tenho gostado de olhar para arquivos vivos, né? Porque a minha investigação é nesse arquivo, entre muitas aspas, morto, né, do passado, do que não está aqui, do que eu preciso acessar no lugar da ficção, no lugar do que não é real, do que eu gostaria que fosse, mas no lugar do sonho, do imaterial. E a Zanelli, ela tem esse diálogo
com pessoas, né, com o agora. Então, eu sinto que são trabalhos, são pesquisas muito necessárias, assim, que vão quase que se completando, porque meu trabalho, ele tem essa ponte, né, do passado, aí ele passa pelo presente para pensar nesse futuro, né, falando sobre a inteligência artificial, que é essa ferramenta que as pessoas usam para ficcionar um futuro, algo futurista e tal. Para mim, é muito difícil me projetar no futuro, nesse futuro inclusivo, porque o meu presente ele já não me inclui, já não é confortável, já não é afetuoso, já não é fluido. Como que eu posso gastar o meu tempo e energia pensando no futuro, sendo que o presente está aqui despedaçado? Então, eu acho que esse jogo de olhar para o passado e de questionar é muito tentando essa reparação simbólica, porque a gente não pode mudar, mas a gente pode respirar fundo, a gente pode se despir de algumas coisas para criar algo que seja novo e que seja digno. Então, a Zanelli é essa artista para mim que consegue se despir e colocar o seu corpo em cena para aí sim se vestir de discurso e de estética para confrontar, né, esse pensamento colonial em que a gente não tem direito à nossa sexualidade, ao nosso corpo, ao nosso desejo. Então, acho que a referência que está mais assim fervilhando assim para mim é a Zanelli. E sobre o arquivo, é muito abstrato, né? Eu sempre encontro fotos, inclusive no meu processo de ilustração eu já tinha essas fotos em que eu me inspiro, mas nunca tão antigo, nunca tão inicial, assim, pensando na inserção da fotografia, porque quando a gente fala de uma técnica que é custosa, aquilo que era representado era o que era custoso também, né? O que tinha que ser documentado. Então, me interessa muito esse momento inicial, que é justamente o momento que é o momento do apagamento assim da humanidade e da ênfase da animalização, né? Daquele olhar mesmo constrangedor. Então, acho que é isso. E das imagens de maternidade, que eu achei bem bacanas também, como você recupera, né? Então, algo que eu gosto, que eu refleti, assim, é que essa série da maternidade, ela devolve simbolicamente, né, poeticamente, essa criança preta para o colo da mãe preta, né? Porque a gente não tem essa representação voltada para a maternidade, né? É de mulheres negras felizes, né? Uma coisa tão banal que é um sorriso dentro do meu trabalho ganha uma força. Eu até tenho aqui uma foto emoldurada, sabe? São imagens que, pensando agora, né? Analisando agora, com as imagens massivas que a gente tem, que a gente encontra na internet, tá, uma mulher grávida, mas quando a gente olha para esse momento, para essas mulheres, o que significava a maternidade, o abuso e o descaso, então quando eu trago essa série da maternidade, das mulheres amamentando, das mulheres grávidas, das mulheres sorrindo, é essa forma simbólica de devolver essa criança, né, que não pôde ser amamentada, que não pôde ser cuidada, que não pôde ser assistida ali, né? E de também, de certa forma, de fazer as pazes com esse lugar da maternidade, que para mim, inclusive, é uma grande questão, né? Porque a maternidade, para mim, para minha vivência, ela nunca veio atrelada a uma coisa positiva para a mãe, para a mulher. Né? Então, é uma forma também de refletir, né? De onde é que vem os traumas, de onde é que vem essa repulsa, né? Do imaginário, né? Que não é convidativo. Tem um aspecto aí que é muito forte também, né, que a gente está vivendo, né? Recentemente saiu o mapa do genoma brasileiro, né? E a descoberta que praticamente 75%, os números podem estar errados, que eu estou citando de memória, dos pais dos genes masculinos são europeus, enquanto os genes femininos são de origem africana ou indígena brasileira. Isso demonstra muito essa violência sexual no qual foi gerada toda a nossa sociedade. E fica, né? É indiscutível, porque a gente discute, a gente fala, a gente aponta, mas quando vem um estudo como esse,
é escandalizante, assim, é a comprovação de que o Brasil, é o que eu falo, né? O álbum e o Brasil foram fundamentados em cima da dor, do sangue, do sofrimento, mas de pessoas, são pessoas. Então, é importante também enxergar essas pessoas para além desse abuso, dessa violência, não ignorar, não excluir, porque é algo que existiu e a gente tem que lidar com esse desconforto indigesto mesmo, porque ele existiu e ele não pode ser apagado, mas ele não precisa ser lembrado a nossa existência inteira, porque a gente também quer sorrir, quer sonhar, quer se divertir, quer maternar ou não, quer fazer o que quiser. Então, estudos como esse, assim, comprovações como essas, elas reafirmam o meu trabalho, assim, o que é poético, o que é estético, mas que está falando justamente, está denunciando justamente essa violência, né? Eu acho isso perfeito. E tem um aspecto que eu considero muito importante, que você mostra com uma clareza muito grande nesse trabalho que você faz com a inteligência artificial, é que as fotografias são sempre mostradas como esse elemento indexador da realidade. Mas que realidade é essa? É uma determinada realidade que quis ser mostrada. E no momento que outras realidades foram apagadas, você as recria, você as fabula, você as imagina, você desenvolve uma poética a respeito daquilo que não foi visto e que agora ganha visibilidade. Eu acho que isso é de uma tremenda criatividade, mais do que isso, de uma sensibilidade muito grande para repensar não só, como a Alejandra estava lembrando agora, né, não só um passado, mas os nossos afrofuturismos, os nossos desejos de ter alguma coisa que continue em frente. Eu acho que isso foi uma coisa muito bonita também. Eu acho que isso também foi um impacto muito grande dentro da aparição desses seus trabalhos. Você surpresa com esse interesse em relação ao que você estava fazendo, ou você já imaginava que ia ter essa receptividade toda? Não, não imaginava, sinceramente. Eu criei, inclusive, eu já tinha criado algumas imagens e nem tinha pretensão de compartilhar, assim, nem nada, principalmente por serem construídas com inteligência artificial e por ser uma ferramenta que eu não sabia muito bem a problemática, como usar de forma ética, era tudo bem nebuloso. Então, eu não enxergava enquanto obra de arte, não enxergava enquanto algo que fosse o resultado, e sim processo. Quando eu compartilhei, foi no processo de processo. Olha, essa imagem pode vir a ser alguma coisa, um ensaio de alguma coisa, ou um filme, né? Porque eu tinha um grande desejo de fazer tenho, né? De fazer um filme com esse plano de fundo. Então, eu não imaginava, mas também não me surpreendeu, porque teve um efeito em mim. E eu sou uma pessoa sensível, eu sou uma pessoa também muito atenta. Então, o impacto que teve em mim, eu fui sagaz, eu imaginei que isso atravessaria outras pessoas também, assim, outras pessoas que se sentem como eu. Então, eu não esperava, mas também não fiquei, meu Deus, como assim? Porque são imagens que realmente elas dizem muito, assim. Eu gostaria de abrir as perguntas para os outros participantes. Temos uma turma muito grande aqui de fotógrafos, pensadores da fotografia, artistas, e eu gostaria de ouvir outras perguntas, se alguém quiser fazer. Posso falar? Por favor, Wagner. Então, eu também estou nesse experimento de conhecer a inteligência artificial, mas eu não, digamos que eu não tenho a coragem ainda de expor. Mas a gente já trabalha na base da construção dos processos das coisas, né? Mas como obra pronta, eu não consigo visualizar ainda como você expôs e teve esse destaque e reconhecimento. Então, a minha pergunta é mais assim, acho que você falou que foi muito por acaso você trabalhar com isso, mas você pretende se tornar como uma coisa da sua carreira, ou só foi algo que você produziu agora e depois vai trabalhar com outras estéticas, ou pretende continuar com isso, de construir com a inteligência artificial? Bom, o álbum é uma série contínua, né? Para mim é uma série contínua porque eu ainda tenho muitos atravessamentos. Eu acho que
Quanto mais eu olho, quanto mais eu reflito, mais eu vejo que existem muitas lacunas que eu posso suprir, mas eu sou uma artista eu sou uma pessoa muito fluida e eu sou muito guiada pelos meus desejos, assim, os meus desejos íntimos. E eu procuro me escutar muito, a minha intuição, para o que é que está me estimulando, o que é que está me instigando. No momento é isso. Eu não sei se eu vou passar o resto da minha produção utilizando inteligência artificial, mas eu acredito que a inteligência artificial ela é uma ferramenta bem interessante, assim. Eu acho que ela pode fazer parte de processos e não ser a obra final, e sim algo que ajude a dinamizar, democratizar muitas vezes, porque falta orçamento, ou porque você precisa visualizar. Existem várias formas de utilizar a inteligência artificial e eu acredito que eu vou continuar utilizando, às vezes, para fazer um storyboard de um filme. É mais fácil você usar a ferramenta. Então, eu acho que é algo que tá aí, que veio para ficar. Você vai editar uma foto no Photoshop, já tem inteligência artificial, é algo que está completamente incorporado. E eu não tenho medo nem vontade de fugir disso, ou tenho essa insegurança de achar que porque que eu fiz isso e deu certo, eu vou fazer só isso pelo resto da minha vida. Muito pelo contrário, eu me sinto muito aberta a ir para qualquer convocação criativa que eu sinta. Pode ser que amanhã eu queira só pintar quadro e não fazer nada relacionado a isso, mas eu não me sinto cobrada e nem me sinto responsável pela expectativa das outras pessoas, sabe? Eu acho que processo criativo é algo que não dá para prever como é que vai ser. Então, eu estou fazendo no momento, é algo que tem me estimulado, que tem me instigado, e que eu acho que eu estou fazendo coisas muito potentes e muito preciosas para mim, então eu vou me manter nesse processo. Mas, paralelo a isso, tem outras coisas que me chamam e que eu vou fazendo, porque eu trabalho com linguagens diferentes, assim. Só sobre obra final, é que acho que na inteligência artificial não tem isso, né? Porque, por exemplo, eu perdi tudo meu agora do Sora, do ChatGPT. Só que eu tenho os prompts. Então, assim, a obra não perdeu porque tem um prompt. Eu posso recriar, né? Então a obra ela não existe muito enquanto imagem final. Não é assim que funciona. Você pode usar o mesmo prompt 15 vezes e vão sair 15 imagens diferentes. Sim, claro. Que você produza com o mesmo contexto, com os mesmos elementos, com os mesmos signos, aquela combinação quase que como uma colagem algorítmica, ela é única, ela não vai... Você pode desdobrar essa imagem em outras imagens, mas o prompt, ele vai te garantir uma imagem parecida em alguns aspectos, mas nunca idêntica. E eu falo isso porque eu crio e já criei muitas imagens, inclusive tem imagens que eu já tentei replicar o prompt por gostar muito da imagem e querer às vezes desdobrar ela em outras coisas, mas não é assim que funciona, é mais aleatório do que parece, assim. É um campo muito aberto ainda, sabe? Eu acho que para cada pessoa vai se apresentar de uma forma e cada pessoa vai ter um entendimento até do que é obra de arte, né? Até do que é arte. Então, eu acho que o que eu sempre falo para as pessoas é experimente, porque ninguém colocou uma corda no seu pescoço, ninguém está te ameaçando, ninguém vai bater na sua porta e te demonizar e te julgar. Você pode experimentar e ver o que é que você tira disso. Pode ser, meu processo não tem nada a ver com isso, eu sou realmente muito plástica, ou eu não concordo, mas às vezes a gente fica com camadas e camadas e camadas de medos e receios, e a gente não investiga ferramentas que estão aí e que estão sendo usadas por pessoas que não são legais para fazer coisas que não são legais, e essas pessoas nunca são confrontadas, nunca são tensionadas, enquanto a gente que é artista, que às vezes está ali com a criatividade e quer investigar, quer fazer, mas fica com receio, com medo do que vai acontecer, mas é só uma ferramenta de criar imagem, que essa imagem pode ser uma referência para você fazer qualquer outra coisa, ou você pode olhar e falar, minha obra vai ser isso aqui. E eu acho que a arte, né, só para concluir, Maiara, acredito que a arte, ela acontece dentro da gente, não no objeto. O objeto, ele sempre será um objeto. Agora, o que aquele objeto, o que aquela imagem, o que aquele não objeto desperta em mim, para mim a arte acontece nisso. Então, se você pegar uma imagem e fizer sentido, e isso atravessar as pessoas, e isso mobilizar as pessoas, como aconteceu com o meu trabalho, jamais vai ser só uma foto massificada de inteligência artificial. Aquilo ali é algo
especial, aquilo ali é algo que faz sentido, que tem um propósito de existência, não é só um texto jogado numa ferramenta e uma imagem criada com algoritmo, sabe? Gente, perfeito. Já são 18h30 e a gente está chegando agora ao final. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, se não, eu vou passar para a Maiara as palavras finais que ela queira dizer aqui entre nós e te agradecer muito, Maiara, porque foi uma conversa breve, mas maravilhosa. Assim, foi muito evocativa, trouxe muitas ideias, muitos pensamentos e cria muitas redes de afetividade aqui entre nós e pessoas de várias partes do Brasil que estão aqui conversando. Bom, a palavra é sua, então, para terminar. Ô, Mauro, só uma... Opa, diga lá, vai. Não, que hoje eu fui levar... Eu vou participar como pôster, né? Eu fui entregar lá no Museu de Arte da Bahia. Aí eu conversei com ela sobre oficinas que não vai ter, né? Seria interessante, por exemplo, uma oficina da Maiara, vocês não pensaram em nada assim, não? É uma questão de tempo, de organização e de braços para realizar muitas coisas. Então, como era um tempo muito curto, às vezes fica muito difícil a gente realizar. A gente queria fazer muito mais coisa, mas diante da possibilidade de recursos materiais e de apoio e participação de pessoas, infelizmente, nem tudo é possível, mas a gente está pronto para fazer um novo colóquio daqui a algum tempo. Primeiro, vamos acabar com esse. Né? Inclusive porque o colóquio mudou, ampliou muitíssimo, né? A gente incluiu uma série de modalidades novas que não tiveram nas 3 edições anteriores, né? E estamos fazendo acontecer, como disse Mauro, sem nenhum recurso, nem financiamento, nada, né? Não há nenhum tipo de apoio. Então, a gente está fazendo mesmo pelo amor à arte, né? Aliás, a fotografia. Por favor, Maiara, então, para encerrar. Gente, então, agradecer, né, primeiro pelo convite do colóquio, para mim é super importante, eu acabei de me formar e estou um pouco, assim, saudosista, assim, então, toda oportunidade de me conectar com a academia é proveitosa, toda oportunidade de falar sobre o meu trabalho é proveitosa e de falar assim para pessoas online, ao vivo, aqui, podendo trocar. Isso para mim é muito valioso. Eu sinto que o trabalho ele se amplia nesses momentos assim, que por muito tempo não fui escutada e eu que falo sobre pessoas que foram e são tão silenciadas. Estou aqui, né, com a plateia, com pessoas interessadas, né, pessoas que são referências para mim também, né, a Alejandra, que foi minha professora na universidade, que me levou para a Bienal pela primeira vez. Então, é um lugar assim bem afetuoso para mim. Então, agradeço muito pelo convite, pela presença, pela troca, pelo respeito comigo, com o meu trabalho, mesmo pelo interesse. E é isso. Então, tá bom. Gente, eu agradeço muito a participação de todos vocês, não apenas da Maiara, mas de todos vocês, porque sem vocês nada disso estaria também acontecendo. Essa possibilidade de diálogo, de conversa, de escuta que a gente está fazendo aqui, que torna tão interessante e que dá visibilidade e dimensão para um trabalho tão bonito quanto o da Maiara. Eu agradeço muito, Maiara, Alejandra, Inês, que não está aqui mais, e todos vocês que estiveram participando. Eu achei esse encontro muito bonito, especialmente bonito, e que eu espero que possa ocorrer de novo agora em Salvador durante o colóquio. Vamos nos ver lá. Gente, muito obrigado a todos. Um beijo, gente. Obrigada.